Olá, mais um Jornal do Vertente do Cinema no ar. Nessa edição, mais um especial sobre cinemas cariocas, a reabertura da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que em março abriu as portas ao público e ficou fechada por um bom motivo, para fazer uma grande reforma e para modernizar os seus equipamentos. A parceria com a produtora Duas Mariola Filmes e também com os recursos obtidos de 2 editais cariocas permitiram que o público carioca e também quem visita o Rio de Janeiro possa encontrar no auditório Cosme Alves Neto, dentro da Cinemateca do MAM, uma programação completa, diversa, complexa e bem cinéfila. Um dos destaques do momento é a terceira etapa do Festival Ecrã 2025, um dos maiores festivais que nós temos aqui no Brasil sobre cinema experimental. Eu conversei com todos os representantes para saber mais sobre todas essas reformas, sobre todas essas mudanças de equipamento e assim confira tudo na matéria a seguir do Vertente do Cinema. A parceria da Duas Mariola com a Cinemateca, eu acho que a gente pode dizer que já é bastante antiga e duradoura, porque ela começa lá atrás, é quase 20 anos atrás, quando alguns dos sócios da Duas Mariolas, eu, Felipe Bragança, a gente começou como estagiário aqui na Cinemateca, um estagiário na preservação de filmes. Então acho que foi a primeira vez que a gente se apaixonou por esse universo, por esse espaço. Tivemos aula de História do Cinema Brasileiro com o Hernani, aula de preservação e restauração de filmes, e um grande mergulho na projeção de filmes que foram fundamentais para a minha formação, por exemplo, como cineasta, cinéfila, e pessoa que trabalha com cinema, com audiovisual. E aí, acho que ano retrasado, eu fiz um projeto aqui, eu propus para o Hernani uma parceria para a Cinemateca, que foi o Lab Cinema Expandido, que é um projeto de residência artística, de formação audiovisual, de produção de filmes, que culminava numa exposição de obras de cinema expandido. E a gente ocupou a Cinemateca por alguns meses, praticamente 6 meses, com muitas atividades. Isso estreitou o vínculo com a Cinemateca. De alguma forma, a gente também, eu, muito apaixonada por esse espaço, fiquei sensibilizada com o estado que estava a sala de projeção. Acho que tinham muitas questões técnicas de equipamento, de equipamentos que foram ficando obsoletos e que precisavam de um certo cuidado e de atenção, investimento mesmo. E é muito difícil conseguir investimento para esse tipo de reforma, para esse tipo de atualização tecnológica, porque a Cinemateca não é que nem um cinema comercial que pega um empréstimo e que renova todos os equipamentos digitais de uma hora para outra e que depois se pagando com o valor dos ingressos vendidos. Ela é uma instituição sem fins lucrativos em que toda a programação é gratuita, então existe essa dificuldade de encontrar recursos para manutenção do próprio espaço e atualização de equipamento. E é importante dizer que a Cinemateca, mesmo depois dessa reforma, continua exibindo filmes em 35, em 16, em vários formatos bitolos, mas que agora ela consegue também projetar com excelência filmes digitais em 4K, com som 7.1, Dolby. A gente aplicou recursos de acessibilidade também, fez uma reforma elétrica grande na sala, isso graças aos recursos da Paulo Gustavo. Então a Duas Mariola entrou como proponente, parceira, junto a esses órgãos, ao Estado, a Secretaria de... a SESEC, a Secretaria de Cultura do Estado, de Economia Criativa, e a Rio Filme. E a gente ganhou 2 editais da Paulo Gustavo dedicados à renovação de cinemas de rua, salas de exibição, e conseguiu, com esses recursos, ao longo de um ano, a gente já está quase um ano trabalhando nisso, renovar grande parte da aparelhagem técnica da sala. Então, eu estou muito contente de poder oferecer, devolver um pouco do que a Cinemateca fez por mim, pela minha formação, e oferecer para um público
né, do Rio de Janeiro, carioca, para quem já frequenta e para quem ainda vai conhecer a Cinemateca, é essa excelência de projeção e essa possibilidade de ter uma programação incrível, que já tem, né, ela tem uma programação incrível que é do ano todo, com uma qualidade de imagem excelente. Olha, a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, a Cinemateca do MAN, como ela é conhecida, ela fechou em agosto de 2024, primeiramente por causa do G20, né? Como o G20 iria ocorrer aqui no museu, foram feitas uma série de obras no prédio, foi preciso interromper a programação naquele momento. E quando terminou o G20, ou seja, a partir de dezembro, que a gente pôde desenvolver o projeto de reforma e de revitalização da Cinemateca, que traduzindo significa o quê? Significa, na verdade, uma modernização tecnológica da sala de exibição, através de uma tela nova, através de um projetor novo, através de um sistema de som novo. Mas dizendo dessa maneira parece algo muito simples e algo muito corriqueiro, e na verdade não é. Havia uma questão com a Cinemateca. A Cinemateca não é uma sala de cinema tradicional. Ela não é uma sala que tem que ter, digamos, uma tecnologia de ponta, os últimos lançamentos do mercado, aquilo que é a vanguarda da exibição cinematográfica mundial. Não. Ela, na verdade, tem que ter todas as formas anteriores de exibição, as formas analógicas e mesmo as primeiras formas digitais de exibição, e também ter a atual. Então, isso, na verdade, criava uma questão, criava um problema muito grande, que era como compatibilizar o passado e o presente. Como, na verdade, ter uma tela que fosse adequada para projeção de película e, ao mesmo tempo, fosse adequada para projeção digital. São telas diferentes, em princípio. E você poderia colocar duas telas, mas a gente não tinha uma sala que tivesse espaço, um pano de boca alto o suficiente para você ter mais de uma tela. Então, por exemplo, em relação à tela, a gente tinha que achar um modelo que fosse adequado para a película e para o digital. E era difícil, porque praticamente não se faz mais tela de película hoje no mundo. E a gente acabou descobrindo um modelo de uma empresa que é canadense, mas que fabrica suas telas na França, e a gente teve que importar. É uma tela da Harkness. E essa tela da Harkness ela é furadinha, como requer a projeção em película. Na projeção em película, toda a tela é perfurada, você absorve parte da luz que o projetor de película emite, e ao mesmo tempo fosse uma perfuração tão pequena, que não atrapalhasse a projeção digital. Normalmente uma tela digital ela não tem perfuração. Então era um dos dados que a gente tinha que compatibilizar, e no caso da tela foi possível. O projetor era um projetor digital, já que a gente manteve todo o parque de projetores analógicos, 35mm, 16mm, Super 8. Era uma questão de você acrescentar um projetor digital 4K, que é a resolução atual. Mas é possível, num projetor 4K atual, você simular a projeção digital de 25 anos atrás, quando o digital começou no Brasil, quando na verdade você não chegava nem a 2K, quando na verdade você tinha um outro espaço de cor, uma outra representação da cor no digital, quando você tinha uma série de outras características técnicas que já desapareceram. E por que desapareceram? Era importante para a Cinemateca recuperar essas características e, de repente, apresentar um filme de 20 anos atrás dentro da luminosidade que ele tinha 20 anos atrás, dentro da característica de cor que ele tinha 20 anos atrás. Ou seja, dentro do padrão de exibição de 20 anos atrás. Foi difícil encontrar um projetor que tivesse, na verdade, essa versatilidade, essa variação. A gente acabou encontrando um modelo que a gente pode diminuir a luz, pode trocar o espaço de cor, pode fazer uma série de outras operações que, digamos assim, respeitam as características técnicas do início da exibição digital no Brasil. E o sistema de som, a gente tinha a mesma questão, a gente precisava manter um processador de som analógico. Se a gente tem dois 35mm, e o som do 35mm é analógico, a gente precisava de um processador de som analógico. Ao mesmo tempo, para a atualidade, em que você já chegou no som Atmos, a gente precisava de um processador de som digital e Atmos. Então, na verdade, a gente fez uma reforma parcial no som. A gente tem um som analógico completo, tem um som digital agora até 7.1 e preparou tudo para, num momento seguinte, a gente completar o sistema Atmos. Quando completar o sistema Atmos, a gente vai estar com
com todos os sistemas de imagem e de som, analógicos e digitais, que, digamos assim, atravessaram a história do cinema desde fins do século XIX, aqui dentro da sala da Cinemateca, e a gente podendo respeitar as obras, os filmes, podendo respeitar a experiência de cada época, podendo respeitar a estética de cada filme, podendo, na verdade, oferecer uma experiência cinematográfica e audiovisual que é compatível com a ideia de acesso ao original. Você não acessa só o original por acessar o filme, a materialidade do filme. Você acessa o original por acessar a experiência que aquele filme proporcionava na época do seu lançamento. Se era um filme em 35mm, a gente vai apresentar em 35mm. Se era um filme em VHS, Laserdisc, uma ATIC, se era um filme em HDCam, em beta digital, se era um filme em Full HD, 2K, 4K, enfim, a gente está preparado agora, tecnicamente, para reproduzir tudo isso e aí, digamos assim, realmente informar o público como era ver um filme em película 100 anos atrás. Um filme silencioso, a 16 quadros, acompanhado por um piano, como esse está aqui do meu lado. Como era ver um filme 2K em 2005, por exemplo, quando o cinema digital começou a chegar de fato no Brasil. Como era ver um filme digital 2K com espaço de cor REC 709, que já não existe mais. Enfim, é isso que a gente tentou realizar nessa reforma, e por isso essa reforma se dirigiu sobretudo aos equipamentos. A gente atuou também na reforma elétrica, colocamos uma iluminação de palco melhor, a gente reformou a cabine, criou outros tipos de estruturas para trabalhar, sobretudo para a dimensão digital, que requer computador, servidor, monitor, etc. Tudo isso foi feito, mas a essência é preservar o passado e permitir o acesso ao presente. Sempre em parceria com instituições fílmicas estrangeiras, né? No caso, a Cinemateca da Maison de France, a Filmoteca de Catalunha, que são parceiros da Cinemateca, e, ao mesmo tempo, a gente vai estar exibindo, né, alguns filmes brasileiros recém-premiados em Brasília e em outros festivais. Agora a gente está passando Salomé, a gente ainda vai exibir A Transformação de Canuto, a gente ainda vai exibir Manas, a gente vai exibir Vermelho Bruto, e no final, na última semana do mês, a gente vai exibir, né, uma semana de Incontornáveis. Incontornáveis é a nossa rubrica mais especial, no sentido de que ela é feita para exibir esses grandes cineastas que precisam estar sendo exibidos sempre, para o público não esquecer que eles existem, para sempre um público novo poder ter acesso a esses filmes em projeção cinematográfica, que é como esses filmes devem ser vistos, filmes como Cidadão Kane, do Orson Welles, Jeanne Dielman, da Chantal Akerman, Acossado, de Jean-Luc Godard, Contos da Lua Vaga, de Kenji Mizoguchi e tantos outros, e a gente vai ter uma semana de Incontornáveis, né? O Evangelho segundo São Mateus, do Pasolini, Um Corpo que Cai, do Hitchcock, Persona, do Bergman, Minha Bela Dama, do George Cukor, My Darling Clementine, do John Ford, tem para todos os gostos, e é isso, né? A Cinemateca está com uma nova cantina também, então antes do filme ou depois do filme você vai poder comer um negocinho, beber uma cervejinha, tomar um café, então só venham. O MAN, desde que foi criado, representou um centro, né, de encontro, de difusão, de troca de ideias, entendeu? Modernizou o Rio, não é só o Museu de Arte Moderna, modernizou o Rio. E continua fazendo isso, isso é uma coisa maravilhosa que possa estar acontecendo, a gente preservando aquilo que significa para a gente um bem, né? Evolução, tradição, cultura, troca, principalmente
somente troca. Nessa paisagem única. Esse lugar aqui é um lugar de identidade do Rio de Janeiro. E é bom que a gente cuide disso, né?